Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Carlos Círio e estarei apresentando para você o comentário dessa lição bíblica de hoje. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2023 a respeito da Igreja de Cristo e o Império do Mal, e hoje nós estaremos dando prosseguimento ao estudo da lição. Estudaremos a lição de número 8, traz um tema transgênero. Que transrealidade é essa? O textuário da nossa lição está em Gênesis, capítulo de número 2 e o verso de número 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma só carne. A verdade prática da lição nos diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então, isso aqui embasa o que Deus já fez no princípio, quando estabeleceu para espécies de animais, macho e fêmea os criou, e também quando criou o homem, determinou-lhe ali o masculino e o feminino, Adão representando o homem e Eva representando a mulher. Então Deus definiu isso desde toda a criação, tanto para animais quanto para os seres humanos. Ele determinou dois sexos. Isso já foi definido por Deus dentro da criação. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículo 7 e 18 ao versículo de número 25. Gênesis capítulo 2. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Como eu já havia salientado, o sexo ou a biologia, quando Deus criou os seres humanos, Deus definiu os dois sexos que regeriam a humanidade, sendo eles masculino e feminino, Adão e Eva, trazendo essa representatividade. Mas é muito importante salientar que isso não se resume somente ao homem, mas também a todos os seres viventes. Cada um deles é composto por um homem ou pelo sexo masculino e pelo sexo feminino. E isso tem a correlação em Deus fazer com que haja um crescimento e que ciclos e mais ciclos se repitam de crescimento, quando falamos na questão humana, populacional, e na questão animal, que haja reprodução para a continuidade das espécies. E assim a sociedade viveu por longo de muitos anos até chegar ao ano em que estamos hoje, ao século em que estamos, com base nesta reprodução. Isso foi definido lá no Jardim do Éden. Nós falamos isso em lições passadas a respeito desta distinção sexual que foi feita por Deus. Porém, com o aumento dos ensinos que têm buscado desconstruir, os valores morais, e há aqui também a revolução sexual, nós vemos crescendo aí essas ideias que apresentam novas formas de sexualidade, apresentam novas ramificações de sexualidade,
e dentre elas está a transgeneridade. E nós, nessa lição, vamos ver as características desse fenômeno, analisaremos a visão bíblica do sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. O objetivo dessa lição é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente ao propósito divino. Então, em primeiro ponto desta lição, nós temos entendendo o pensamento da transgeneridade. O gênero é o que identifica inequivocadamente a distinção entre masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para fazer diferença entre o sexo anatômico. As ciências sociais se multiplicaram e elas vêm enfatizando com o passar do tempo que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelo comportamento ou pelas características biológicas. Então começa-se a argumentar que a pessoa ela não precisa se comportar ou andar de acordo com o sexo do seu nascimento. Isso é algo que é contextual e é uma estrutura de opressão, de que alguém precisa se comportar. Por exemplo, se alguém nasce homem, ela precisa se comportar como homem. Ou se ela nasce mulher, ela precisa se comportar como mulher. Não, isso não é. Naquilo que eles pregam, deve se comportar de acordo com a cultura. Então entra ali a questão do identificar-se, sendo do gênero tal. A pessoa pode agora identificar-se com o gênero de sua escolha. Ele pode ter nascido homem, num corpo de homem, com características de homem, mas pode se identificar com o gênero feminino. E isso é totalmente aceito porque é uma identificação e o gênero dela é um comportamento cultural e não um gênero ou um comportamento biológico. E aí, desse modo, validam qualquer comportamento sexual. E a gente sabe que a Bíblia é antagônica a isso, e nós chegaremos nesse ponto. O segundo ponto da lição fala sobre cisgênero e transgênero. Estudos de gênero, dois termos são usados para fazer essa distinção: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere a uma pessoa que está em concordância com o sexo biológico. Por exemplo, a pessoa nasceu homem e ela se comporta e se identifica com o sexo que nasceu. Se nasce mulher, da mesma forma. Já o transgênero é uma disforia de gênero, que significa que classifica a pessoa cujo o gênero está em oposição ao sexo do nascimento. Por exemplo, o homem que nasceu com características e genitália masculina, mas se identifica com o sexo oposto. Então, ele se abdica deste termo masculino para usar o termo feminino. E, nesse caso, os agravantes são, quando não muito, fazem a caracterização feminina, com roupas, peças íntimas, há uns que tomam medicações para poder fazer transformações e até recorrência de cirurgias plásticas, médicas, para poder fazer uma transformação no seu corpo. Isso é a disforia de gênero, que é a pessoa que nasce, mas ela se identifica com o sexo oposto. Ou seja, a pessoa nasce mulher, mas assume o papel ou assume uma característica masculina. E o masculino que assume a característica feminina. São as pessoas que alegam ter nascido em um corpo errado e aí elas se identificam com um sexo diferente do seu sexo biológico e agem, têm um comportamento e fazem processos ali para mudar. Esse movimento social de representatividade é chamado de movimento LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, ou seja, o que rege a vida de uma pessoa que tenha disforia de gênero não é uma ideia maciça
em que há apenas que há apenas dois gêneros, né? Que há apenas duas formas, ou masculino ou feminino. Então, essa cadeia, esse grupo e essa cosmovisão representa que há diversos tipos de forma da pessoa se identificar. Isso não está ligado à sua biologia, à forma com que ela não, mas está muito ligada ao que ela se identifica, ao que culturalmente ela se identifica. Terceiro ponto da lição, terceiro subponto da lição: transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual quando há a atração pelo sexo oposto, isso é, um homem se sentir atraído por uma mulher por um homem. O homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero. E aí a homossexualidade está falando tanto do homem que sente atração por outro homem, ou a mulher que sente atração por outra mulher, está inserido ali na relação homossexual. A assexual é quando há inexistente atração por algum gênero. É alguém que ela não se sente atraída por gênero nenhum. Essa é o gênero assexual. E pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem as que se denominam não binárias. São aquelas que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino. Aqui, como nós já temos aqui, terceiro subponto, nós temos o fechamento corretíssimo do primeiro ponto. É claro que é uma lição que, no primeiro ponto, a gente não tem muitas aplicações, mas nesse terceiro subponto, nós temos uma aplicação séria, né, a respeito desse ponto. Primeiro, negar a biologia é praticamente dizer que Deus errou, ou que Deus não é sábio ou inteligente, capaz de saber aquilo que estava fazendo. Então, Deus, no Jardim do Éden, define macho e fêmea. A sociedade contrapõe-se à ideia de Deus e diz: não, o Senhor não tem sabedoria a respeito daquilo que o Senhor estabeleceu. Nós é que sabemos aquilo que somos ou aquilo que queremos ser. Isso não é uma guerra direta contra Deus. Isso é uma guerra direta contra Deus. E o segundo desta minha aplicação para o primeiro ponto é a libertinagem sexual que descamba dessas facetas de vários gêneros. Há aqui um trânsito livre em todo tipo de relação sexual. Isso está implícito a imoralidade, perversão, aonde há sexo entre mulheres e mulheres, homens com homens, mulheres que se identificam com homens, homens com homens travestidos de mulheres. Então, é um trânsito livre de uma relação sexual, sem pudor, sem moral, e isso também é uma guerra direta contra Deus. É uma guerra direta contra Deus. E vale salientar que essas pessoas que fazem isso, elas estão aprisionadas por o inimigo das nossas almas, que é o arqui-inimigo de Deus, que é um poderosíssimo inimigo de Deus. E ele tem cegado as pessoas justamente para que as pessoas blasfemem, porque isso aqui se constitui uma blasfêmia contra Deus, quando eu invalido aquilo que Deus fez e a minha sabedoria está acima da sabedoria de Deus. É basicamente dizer que Deus é imperfeito e incapaz de fazer algo certo. Segundo ponto da lição, reafirmando a visão bíblica de gênero. Primeiro subponto, a constituição ideológica. Essa palavra vem do hebraico Adão. O homem foi formado do pó úmido da terra, Gênesis 2:7. Nosso Senhor ratificou desde o princípio. Deus os fez macho e fêmea. A nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. E o corpo é a veste da alma. Essa matéria, ela para nada serve, ela só serve para vestir a nossa alma.
O espírito é o fôlego de vida que Deus assoprou na narina do homem e ele veio à vida. Quando o homem morre, a Bíblia diz que o pó, a carne volta ao pó, porque do pó ela foi criada. O espírito, que é o fôlego, volta para Deus, que é a vida, e a alma segue o juízo, né? A alma segue o juízo. Então, nós acreditamos na tricotomia, né? Que é corpo material, alma e espírito imaterial. Você consegue identificar se alguém é macho ou fêmea pelos órgãos genitais, porque Deus fez um sistema reprodutor no homem e o sistema reprodutor na mulher. Não consegue evoluir se não tiver a junção dos dois. O homem não tem útero, mas a mulher tem. A mulher não tem o órgão genital que produz o espermatozoide, que é aquilo que faz gerar o óvulo que está na mulher. Então, tudo isso aí é termos, é ciência que Deus fez para distinguir o homem da mulher. A ciência, você vai perceber que diante da ciência não existem cromossomos diferentes desse. É XY ou XX. Não existe, porque isso é a ciência, isso não é só Bíblia, isso é ciência. Tá? Se os homens dizem que a ciência está acima da Bíblia, pronto, isso aqui é ciência, tá? Mas os homens estão de sapato alto, estão peitando Deus, ou melhor, acham que estão peitando Deus, estão indo de contra aquilo que eles acreditam que é a ciência. E na ciência, os meios de identificação do homem e da mulher são feitos por cromossomos e só existem esses 2 cromossomos. Tá? Segundo subponto, constituição oral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Esse Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele trabalha nas 3 áreas da nossa vida. No nosso corpo, que é material, e é nele que executamos os prazeres da carne. No nosso espírito, que é o fôlego de vida, porque sem a vida não existe manutenção ou não existe execução na carne. E na nossa alma, que é lá aonde será guardada as consequências dos nossos pecados, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que Paulo ele ora a Deus para a igreja de Tessalônica, no capítulo de número 5, dizendo que o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, mantendo os vossos corpos, alma e espírito plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos da atuação do Espírito Santo, que é o que vai provocar em nós essa santificação para que a nossa moral esteja semelhante à moral de Deus. Assim, os salvos, a Escritura diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo disse isso em aos Romanos, capítulo 6, verso 12. Desse modo, práticas sexuais ilícitas são proibidas e está inserido todas essas. Prostituição, fornicação, homossexualismo, perversão moral, impureza sexual. E a Bíblia ela vai nos ensinar que a imoralidade sexual afronta o corpo que é templo e morada do Espírito Santo. Paulo diz em 1 Coríntios 6, versículo 18, 19 ao 20, ele fala isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em nós, e nós não somos de nós mesmos. Aí ele diz, portanto, glorificai a Deus em vossos corpos. Então eu não acredito nessa ideia, dessa transrealidade, dessa ideia de que Deus aceita os homens, mesmo que eles estejam com seus desejos homossexuais aflorados e estejam em execução da prática do pecado. Sim, o corpo nosso é templo do Espírito Santo e devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Eu não acredito que executar um impulso carnal para um desejo homoafetivo seja glorificação a Deus no nosso corpo. Assim como a fornicação, o adultério e qualquer outro tipo de pecado não é glorificação a Deus no nosso corpo. O nosso corpo é altar e morada de Deus. E quando nós emprestamos o nosso altar para todo tipo de impureza sexual,
nós estamos só fazendo do nosso coração um altar para Satanás. Ele subponta a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e a mulher. Até a figura da igreja, por mais que não esteja envolvido termos sexuais, mas a figura da igreja é uma figura de uma mulher, é uma figura de uma noiva, é a figura de um ser feminino. Paulo fala isso quando ele orienta os casados. Ele diz: marido, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então, a linguagem, a figura da mulher, a figura da igreja como sendo uma mulher, ela é uma noiva, dando a ideia de que o próprio Cristo faz essa menção a respeito da igreja como sendo do sexo ou do gênero feminino. E a igreja é composta por homens e mulheres. E há pessoas que dizem que Jesus não falou ou não se reportou. É claro que Jesus não usou palavras claras a essas pessoas. Mas a Bíblia está recheada disso e nós sabemos qual é o direcionamento de Deus para os homens. E o plano da salvação é que o homem chegue ao arrependimento de seus pecados, reconheça sua miséria e se converta. Isso vale salientar que toda essa comunidade está inserida no plano da salvação. E o plano da salvação para ela é o plano de salvação de Deus para todos os homens. Que os homens venham ao conhecimento da luz do Evangelho e por elas possam ser salvos. Terceiro ponto da lição: efeitos da ideologia transgênero. Primeiro, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade na Escritura é heterossexual, desde Gênesis capítulo 2, verso 24. Deus criando macho e fêmea tanto para os animais quanto para os seres humanos. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador que obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Então você vê que a heterossexualidade ela está em ameaça por esses ativistas, né? Que buscam utilizar esse critério como sendo uma estrutura opressora, né? E aí nós temos esse caminho traçado. Nós já falamos sobre a desconstrução da masculinidade que está associada a isso, a desconstrução da feminilidade que está associada a isso. Então, todas essas desconstruções vão descambando para esse efeito de uma ideologia transgênero, porque a sociedade maciça está construída debaixo de... A população só cresce se existe esse tipo de modelo, e é um modelo tradicional que está em perseguição. Por isso que nós temos que ter prazer, sim, em ter nascido homem, em ter nascido mulher, e se reconhecer e honrar a sua sexualidade, porque Deus lhe deu, e isso está em ameaça. E se nós abrirmos mãos da verdade bíblica, do posicionamento bíblico, isso pode ser irreversível. Heterossexual e você não se identificar com o mesmo sexo e você se identificar com o sexo oposto, isso é motivo de você ser taxado como homofóbico, discriminador. Porque essa é a verdade escancarada. Cada um tem direito de fazer com o seu corpo aquilo que achar melhor, sabendo que terão suas consequências e que um dia prestarão conta diante de Deus. Mas é livre para fazer com o seu corpo aquilo que quiser. Mas não se pode impor a ninguém a seguir a mesma ideia. Eles não querem aceitação, eles querem
imposição. Eles querem impor as suas ideias, não que seja aceita. Porque se alguém é dessa forma, ninguém vai impedir que alguém seja dessa forma. Agora, impor uma sociedade a querer ser, atacar as crianças para que elas cresçam com esse pensamento, com essa vontade, isso não é aceitação, isso é imposição, é doutrinação. Segundo subponto, construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos. Para se adequar à insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Então, isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatrics, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero. Não dizer que alguém nasceu no corpo errado, mas a mente do menino nunca será a mente de uma menina. A mente da menina nunca será a mente do menino. Deus criou ambos com papéis diferentes na sociedade. Então, dizer que está preso ao corpo errado pode mudar o corpo, mas a mente não consegue mudar. A menina vai ter sentimentos femininos, ela vai ter propensões daquilo que está ligado ao mundo feminino. E o menino também vai estar com propensões e inclinações àquilo que é do mundo dos homens. Esteticamente pode mudar tudo. Pode mudar até o nome social. Mas a mentalidade não consegue mudar. Então, isso são construções de narrativas. E nós precisamos estar alertas, e principalmente os pais precisam instruir os seus filhos e ter um posicionamento diante dos seus filhos e uma visão bíblica para que possa defender biblicamente aquilo que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Terceiro, linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, é a inserção de uma terminologia neutra e não binária na linguagem. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro não é absolvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O na pretensão de neutralizar o gênero. É muito comum, você já deve ter visto isso nas mídias sociais. Quando nós vamos num ambiente onde há homens e mulheres, todo mundo reunidos, e a gente vai fazer uma saudação, a gente chega e diz boa tarde ou boa noite a todos. Eu já estou incluindo homens e mulheres. Mas essa linguagem neutra, que é uma bobagem e um crime contra a língua portuguesa, a pessoa chegaria num plenário desse, povoado de pessoas, então, essa pessoa chegaria e diria boa tarde a todos. Isso é incompreensível. Não existe isso na língua portuguesa. Isso é um crime contra a língua portuguesa. E você começa a ver que são ideias que a gente acaba começando a achar que, ao invés de lutar por gênero, essas pessoas estão perdendo a cabeça mesmo e elas estão enlouquecendo. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Então, nós vamos abdicar de tudo o que existe para agradar um pequeno grupo. Isso é loucura. É loucura. E essa linguagem de neutro, para mim, é a pior coisa que já puderam inventar. E ainda vale salientar que eles são tão terríveis nessa militância e nessas ideias que houve até um burburinho aí de que estavam discutindo, se não me engano, na ONU, para fazer a mudança do nome da genital feminina.
Está chamado de buraco bônus. Imagine isso. O auge da loucura não tem cabimento, isso são ideologias, é militância, são narrativas que são criadas. E quem mais são afetadas com essas narrativas são as crianças, os adolescentes e os jovens. Precisamos abrir o olho, abrir a nossa mente, o nosso coração, voltarmos para a palavra, para que nós podemos ter bases bíblicas para poder combater esses ensinos da pós-modernidade. Deus te abençoe. Eu espero você na nossa próxima aula. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, ativar as notificações, deixar teu like, teu comentário e compartilhar com todos os seus amigos, tá bom? Deus te abençoe e a gente se vê na próxima.